Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li no mês de abril e também sobre a minha TBR deste mês de maio. E hoje eu vou pedindo desculpa porque esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado, porque eu tive aí uns probleminhas de agenda, mas o importante é que saiu, hein? Então, sem mais enrolações, vamos lá falar um pouquinho sobre as minhas leituras, porque o mês de abril rendeu, viu, gente? Rendeu e não foi pouco. No total, no mês de abril, eu li 7 livros. Isso mesmo, eu fiquei bem chocada com a quantidade de livros que eu consegui ler nesse mês. Mas, gente, lembrando que aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras, as notas que eu dei pra eles, mas que em relação à quantidade de leitura, gente, isso não importa, tá? Vamos tirar de uma vez por todas da cabeça de vocês que ler é uma competição. A leitura nada mais é do que o hobby de cada um aí. Então, assim, a quantidade de livros que vocês conseguem ler no mês é muito irrelevante. Mas sem enrolação, vocês sabem que quando eu começo a falar, eu falo que nem uma maluca e vamos aí ao nosso vídeo. Ah, tem só uma coisinha aí que eu esqueci de falar, hein? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, que eu trago diversos conteúdos literários por aqui. E não se esqueça também de me seguir nas minhas outras redes sociais, que por lá também tem muito conteúdo literário. Então agora sim, oficialmente, bora falar das minhas leituras do mês de abril. O primeiro livro que eu li no mês de abril foi Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Foi literalmente o primeiro livro que eu tive contato com a autora e ela literalmente virou a minha escritora, uma das, né, minhas escritoras favoritas. Parte do Seu Mundo vai contar um pouquinho pra gente a história da Alexis e do Daniel. A Alexis é uma médica e super renomada, de uma família extremamente rich. Ela é aí leva um legado de médicos da família, enfim. A gata tem dinheiro. E durante aí o processo de divórcio dela de um marido meio tóxico, ela vai parar numa cidade pequena que se chama Wakan e é por lá que ela vai se encontrar com o Daniel. E aí eles resolvem ter um relacionamento casual e o final vocês já sabem, né? Não tem casualidade nenhuma, eles se apaixonam, o mundo deles é completamente diferente, é aí que o caos começa. Esse livro eu dei 5 estrelas pra ele, foi uma das melhores leituras que eu tive no mês de abril. Eu super favoritei esse livro e fiquei encantada pela escrita da Abby Jimenez. Justamente pela forma como que ela consegue, sabe assim, te envolver na história desses dois personagens, te faz torcer por eles e principalmente sair encantada, extremamente apaixonada pela história ali do livro. Então não tinha como não dar 5 estrelas, não tinha como não favoritar esse livro. Eu saí encantada por, assim, pela história dos dois. E o final, gente, de verdade, é de você sair assim, sabe? Suspirando com a história desses dois. Na sequência, eu li Minha Melhor Parte, que também foi um dos livros favoritados de abril. A autora desse livro é a Hannah Bonan Young. E, gente, o nome dela é difícil, então eu estava lendo aqui, mas que livro lindo. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar um pouquinho a história da Winnie e do Boo. Eles vão se encontrar durante a festa de Halloween, que a melhor amiga dela tá dando ali na casa dela. Eles acabam se conectando muito, tendo aí uma noite bem caliente, baby. Porém, a diva acaba ficando o quê? Grávida. É, isso mesmo, gente. Um livro com plot de gravidez e que eu favoritei. Mas assim, gente, não é um spoiler e nem nada, porque bem no começo uma sinopse aqui do livro, a gente acaba sabendo disso. E justamente é essa gravidez dela que faz eles se aproximarem. E ao longo da história dos dois, a gente vai ver o Boo curando algumas coisas que a Win tinha, a Win curando algumas coisas do Boo, e eles ali se autoconhecendo e principalmente se autoaceitando em diversas coisas. Esse é aquele típico livro que faz você dar aquela suspirada, mas principalmente que faz você se identificar com os personagens. E até mesmo com alguns traumas que ambos têm. O Boo é literalmente um homem dos sonhos, um baita de um homão, e durante toda a história do livro, ele só vai se mostrando ser, assim, ainda mais encantador pra vida aí da Win. Aí, eu resolvi entrar num esquema de pirâmide literário chamado Estilhaça-me. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ganhei esse livro de presente de aniversário, até porque abril foi meu aniversário, minha amiga me deu o box de Estilhaça-me de aniversário, e aí veio a bomba do mês. Na verdade, bomba não. Tem outro livro que eu vou falar que aí sim foi assim, a senhora bomba do mês. Mas esse daqui tá junto com ele, sabe? Esse livro aqui vai contar um pouquinho a história da Juliette. A diva aí de 17 anos tem um poder bem bizarro, na qual ela toca nas pessoas e tem ali, assim, o poder mesmo de matar alguém com um toque dela. E por conta desse poder, ela acaba sendo extremamente negligenciada pelos seus pais, que depois ela desviver aí uma criança sem querer, porque ela queria ajudar essa criança, acaba tirando a diva num hospício. É isso mesmo que vocês ouviram. Os pais
atiram ela lá num hospício. Lá dentro, ela acaba tendo contato com o Adam, que é um amigo aí de infância dela e tal. E aí ela descobre algumas coisas depois, enfim. O que me pegou nesse livro aqui, eu dei 3 estrelas pra ele. Só que o que me pegou muito? A Juliette. Gente, ok, vocês vão talvez me crucificar. Eu entendo que ela foi negligenciada, eu entendo que ela tem inúmeros traumas. E eu não retiro isso. Porém, ela é chata. Ela é chata. Entendeu? E se fosse só por conta dela, eu nem daria sequência nessa saga. Mas aí, eu fui ler Unifica-me. E também é outro livro que eu li esse mês, então seria o 4º livro. Eu já vou começar então falando dos 2 juntos. O 4º livro que eu li nesse mês foi o Unifica-me, que é a visão do Warner dessa história aqui. E foi justamente a história do Warner, através da visão dele, que me fez me apaixonar pela saga de Estilhaça-me e principalmente querer dar continuidade à leitura. Porque eu volto a dizer, a Juliette é chata, gente. Eu comecei a ler Liberta-me e o Kenji dá um fecho na Juliette, que é o fecho que eu queria dar, que é eu virar pra ela e falar assim, diva, eu entendo os seus traumas, eu entendo que você foi negligenciada, e aqui, ó, vamos dar a mão, eu fiquei com dozinha de você, mas o mundo não gira ao seu redor, entendeu? Não justifica você ser chata. E eu achei ela super chata, entendeu? Eu achei ela extremamente chata, entendeu? E isso fez eu não me encantar pelo livro. Isso me fez querer, assim, dar 0 pelo livro. Eu dei 3 estrelas porque a história me fechou. O fato de eu, tipo assim, não confiar muito no Adam e começar a gostar do Warner me fez, sabe assim, ficar instigada pela história, querer entender. Eu achei o plot do final bem bacana e isso me envolveu ali na história do livro. Por isso que eu dei 3 estrelas. Mas foi só por isso. Porque a personagem principal... Vai, chata, fala. Fala, chata. Eita, como é chato. E eu tô lendo Estilhaça-me pela ordem aí que a autora e a galera sugere. Então, tipo, é o livro com conto dentro dessa sequência. No caso, essa sequência aqui. Então, quando eu terminei Estilhaça-me, eu fui lá e comecei a ler o Unifica-me. Aí sim, pra esse eu dei 4 estrelas. Gostei de entender mais a visão do Warner. Entendi ali que, tipo, cara, ele não é mau. É o pai dele, entendeu? Ele tem ali a história do pai dele, a coisa ali que o pai dele faz. Meio que criou ele pra ser esse personagem mau. Mas, por um lado, eu acho que tudo que ele faz nesse livro aqui pela Juliette é justamente para poder talvez proteger ela do pai. E eu posso falar para vocês, na minha cabeça, o vilão é o pai do Warner. O 5º livro que eu li no mês de abril, e aí vocês vão entender um pouquinho do motivo, foi Pra Sempre Seu, da Abby Jimenez. E assim, gente, já perceberam que eu entrei no hiperfoco dessa mulher, né? Sim, estou no hiperfoco da Abby Jimenez, tô lendo aí pela sugestão também que a galera fala que tem que ler, que é essa daqui. Então eu li o Parte do Seu Mundo, Pra Sempre Seu, e o próximo é o Até o Fim do Verão. Esse livro aqui, gente, 4 estrelas, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele, gostei bastante da história. Aqui a gente vai acompanhar um pouquinho a história da Brianna, que é a melhor amiga da protagonista do nosso primeiro livro que eu falei aqui pra vocês. Ela é uma mulher extremamente forte, uma médica também, porém ela tá passando aí por um divórcio terrível por conta aí, né? E aí ela já tá tendo aí todos os problemas do divórcio. Ela tem um irmão que tá aí precisando de uma doação de rim. E no meio de tudo isso, ela conhece o Jacob, que nada mais é do que um boy maravilhoso, mas que é colocado aí para poder meio que disputar um novo cargo aí no hospital onde ela trabalha. Disputar, no caso, com ela. Ela acha que é certeza que vai ser dela esse cargo, e aí entra o Jacob, meio que pra disputar com ela, sabe? Então vocês já conseguem imaginar o suco que é esse livro. Porém, o Jacob, ele tem ansiedade social, ou seja, ele não consegue socializar com a galera aí de uma forma muito boa. E o primeiro encontro deles é meio que tenso, e aí ele decide pedir desculpas pra ela como? Através de uma carta. E aí, gente, olha, vira literalmente puro suco de delícia que é esse livro aqui. Por que que eu não dei mais estrelas, não favoritei esse livro? Porque eu acho que faltou um pouquinho na parte da Brianna. Se o livro fosse de 2 pessoas aí no auge dos seus 18, 19 anos, seria 5 estrelas. Mas pensando que os nossos protagonistas aqui é 30 mais, 35 mais, ai, gente, Brianna, pelo amor de Deus, mulher. Não se compara o atual com o ex, tá? Sei que você estava traumatizada, mas não se compara o atual com o ex. E 2, não tem atitude adolescente quando você tem 30 anos mais, entendeu? Foi por isso que eu dei só 4 estrelas pra esse livro aqui. Porque ele me encantou, ele me apaixonou, mas ficou aquela coisinha tipo meio, você tem 35, você já são adultos, você é adulta, diva. Não, somente não. Então foi por isso que eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. E aí, gente,
6º livro lido do mês. Esse sim foi uma verdadeira bomba atômica. E por quê? Porque, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia me decepcionar tanto com um livro da dona Ellie Hazelwood. E sim, eu estou falando de No Fundo é Amor. Nessa bomba aqui, a gente vai acompanhar um pouquinho a história do Lucas e da Scarlett. A Scarlett, ela é uma saltadora e o Lucas, ele é um nadador. Ou seja, tem os seus mundos aí interligados por conta disso. Porém, o Lucas, ele é ex de uma não colega que depois acaba virando melhor amiga da Scarlett. E, no caso, ela decide apresentar os dois e unir os dois, no caso, amiga e ex dele, porque eles tinham um gosto em comum. O gosto em comum é BDSM. Isso mesmo que vocês estão imaginando. Vende chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Essa é a primícia da história. Amanda, mas por que uma bomba? Porque, gente... Gente, primeiro, não tem nada de BDSM. Esquece essa história. A primícia era essa. Mas não tem. Não tem mesmo, tá? Sabe assim, 50 tons de cinza? Esquece. Nem perto. Porque assim, eu assisti 50 tons de cinza. Não tem um chicote. Então já achei esquisito. A única coisa que o cara é, extremamente mandão. Ele manda nela e ela gosta de ser mandada. É isso. De resto, não tem mais nada. Pela primeira vez, eu pulei cenas de hot. Esse livro da Ellie tem tanto hot, mas tanto hot, mas tanto hot, e um hot extremamente mal escrito, que de verdade, gente, eu li esse livro em português. Eu não sei se o problema foi a tradução ou se realmente no inglês a Ellie escreve assim também. Eu me recuso a reler esse livro agora em inglês para saber. Mas se alguém leu em inglês, me fala. Porque eu achei extremamente mal escritos os hots. Fora que foi num exagero, num jeito que não precisava. Não precisava. Então, o que eu fiz? Pulei. Eu literalmente via que era hot, eu pulava. Páginas e para ver se tinha história. Eu sempre falo pra vocês, eu não tenho problema do livro ter hot. Até porque eu sei que livros de romance, hoje, a maioria tem hot. Porém, gente, assim, quando é extremamente excessivo, ao ponto de que se você tirar o hot e não sobrar nada do livro, significa que o livro é ruim. Entendeu? Se 100% do livro ele é 80% hot e 20% história, significa que se você tirar o hot sobra 20%, ou seja, não tem história. Na minha visão, tem que ser 80% história, 20% hot, porque se você tira o hot, ainda tem história. E esse livro da Ellie não tem. Fora que, como eu falei, um hot extremamente mal escrito, os 20% que sobrou da história ficou com um monte de ponta solta, o plot da amiga lá extremamente previsto, porque ninguém apresenta o ex pra sua amiga. Fora que elas nem eram amigas e do nada surge uma amizade verdadeira. Tem aí um negócio tóxico aí do pai dela, mas em momento algum fala o que ele fez, o porquê que ele era tóxico. Gente, de verdade, a Mona fazia anos de psicanálise. E parecia que ela nunca tinha pisado numa sessão de terapia. Gente, pelo amor de Deus. E aí ela me vai e me cura o probleminha dela que ela tava tendo ali, os traumas e tal, com o boy falando pra ela, pula aí que eu vou estar te olhando. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ô, Ellie, vamos conversar aqui. Do fundo do meu coração. O que aconteceu com você escrevendo essa bomba? Porque não faz sentido. Na minha cabeça, não faz sentido. Eu dei 2 estrelas para esse livro e as minhas 2 estrelas foi literalmente por consideração a Ellie Hazelwood, porque eu acho ela uma excelente escritora. Mas aí o meu 7º livro foi literalmente a Ellie vindo assim e falando, toma, Amanda, isso aqui é um livro bom que eu realmente escrevi. E eu estou falando de Amor Teoricamente. O meu mais novo livro favoritado e principalmente o meu número 1 dessa mulher. Em Amor Teoricamente, a gente vai acompanhar um pouquinho a história da Elsie e do Jack. A Elsie, ela é uma física, porém aí ela tem um probleminha de autoaceitação. No sentido de que as pessoas precisam aceitar ela e que para isso ela vai ser o que a pessoa quer que ela seja. Então ela tem uma melhor amiga que gosta de assistir um estilo de gênero que ela não gosta. Ela prefere assistir Crepúsculo, para vocês entenderem um pouco. E o que ela fala? Que ela odeia Crepúsculo, mas que ela ama aqueles livros que a amiga dela gosta. Por quê? Pra agradar a amiga dela. E também, ela, por mais que ela seja física, pra ter aí um dinheirinho, porque só ser física não tá dando dinheiro pra ela, ela começa a trabalhar aí num site que meio que ela
vai ser uma namorada de mentirinha da galera, nada a ver com job, tá, gente? Ela não faz job, ela só vai mesmo pra ser acompanhante, tipo assim, eu sou a namorada dele, mas na verdade não tem job. Só é acompanhante mesmo. Acompanhante no sentido literal da palavra, tá? E aí que ela vai ser o quê? A namorada do irmão do Jack. Só que o Jack o quê? Começa a nutrir um sentimento, ele fala, ela é a namorada do meu irmão, eu não posso sentir isso. Mas ela vai passar por um processo seletivo para trabalhar, assim, na empresa dos sonhos dela. E aí que ela descobre o quê? Quem é o boy que vai dar o emprego para ela? O Jack, isso mesmo. É o Jack que vai dar o emprego para ela. E aí que toda a história começa a se desenrolar, porque ele vai falar, uai, pra minha família você não falou que era física, não. Mas você não era namorada do meu irmão? E aí ele vai descobrir toda a farsa e etc. O amor deles vai se desenvolver de uma forma muito legal. E o melhor, aqui nesse livro, a gente tem o quê? O que a gente tem? Participação de Ollie e Adam Carson. Gente, e não só isso, a Bee, de A Razão do Amor, também é citada nesse livro. Então, assim, gente, só tenha os maiorais. Os maiorais são citados nesse livro. Esses dois aqui são os maiorais. Absoluto Cinema. Eu não vejo a hora disso aqui, ó, ser adaptado, que eu sei que já foi comprado os direitos e que vai ser adaptado. Então eu não vejo a hora disso daqui ser adaptado para os cinemas, ou para uma série, enfim. Mas é o meu livro favoritadíssimo. Acho que foi uma das melhores leituras. Eu acho que eu vou falar assim, foi a melhor leitura que eu fiz no mês. Foi o meu top 1 do mês, foi Amor, teoricamente. E esses foram os 7 livros que eu li no mês de abril. Como vocês viram, teve algumas bombas, mas também teve muito livro bom. E pensando aí para o mês de maio, eu decidi que não teremos TBR. Ai, Amanda, mas por quê? Eu sempre faço TBR, gente, meio que para poder mesmo organizar as minhas leituras, porque senão eu fico maluca. Mas eu percebi que ao mesmo tempo que eu organizo as minhas leituras, eu não faço às vezes a leitura que eu quero fazer. Tipo, ai meu Deus, eu quero ler tal livro nesse mês. Só que aí no final eu acabo não lendo aquele livro porque eu acabei colocando outro, enfim. Então, a partir de agora, não teremos mais TBR do mês. E eu vou literalmente ler os livros que eu tô afim. Senti que eu quero ler a sequência de Estilhaço-me, vou ler. Mas eu quero ler um livro novo da Freida que eu acabei de comprar. Vou ler. Mas eu quero ler um livro antigo que eu já tenho aqui na minha estante. Vai ser isso. Eu simplesmente desisti de fazer TBR, porque daí, ok, era legal, porque eu conseguia me organizar, conseguia aí tirar mais livros da minha estante. Mas, gente, eu confesso pra vocês que eu sou meio maluca. Às vezes eu quero só ler fantasia, às vezes eu quero ler só romance, às vezes eu tô na maluquice do suspense, às vezes eu tô lendo 3 livros de uma vez, um suspense, um romance e uma fantasia, e às vezes eu tô simplesmente lendo nada. Às vezes isso acontece. Às vezes tem dia que eu não leio uma página dos meus livros. Então eu decidi que pro mês de maio não teremos TBR, os motivos de eu também ter cancelado o TBR, porque às vezes eu vejo um audiobook ali que eu quero começar a ouvir na hora, mas não é o livro da TBR. Então, gente, game over. Explodimos a TBR nesse perfil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação quando sair novos vídeos. Também lembrando, gente, que nas minhas redes sociais eu posto vídeo todos os dias de conteúdos literários. Então, se você ainda não me segue, já corre lá para poder me acompanhar. E lembrando também que toda quarta-feira tem sprint de leitura. Então, se você tá precisando aí de um incentivo ou quiser passar uma horinha aí lendo comigo, é só vir, viu? Espero que vocês tenham gostado. Então, já comenta aí pra mim dos livros que eu falei desse mês, qual livro que vocês também leram, que vocês concordam, se vocês não concordam comigo, enfim, deixa tudo aqui pra mim, que vocês sabem que aqui é um espaço completamente seguro pra vocês darem a opinião que vocês quiserem, sem nenhum tipo de julgamento, hein? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo!